Ganesha. Ganesha é o arquétipo que se baseia em duas energias primordiais, duas primordiais. Removedor de obstáculos e prosperidade com sabedoria. Ganesha, ele é representado pelo corpo, é um corpo do ser humano e o rosto de um elefante. Bom, para se entrar no arquétipo é necessário conhecer o arquétipo. Eu vou falar sobre Ganesha de uma forma genérica, geral. Vocês vão ver, caso vocês pesquisem em livros, até mesmo no YouTube, vocês vão ver uma história de Ganesha sendo contada tem uma forma... O tronco é como se tivesse o mesmo tronco, mas as variáveis, cada um fala uma coisa. Tá? Isso é normal. Em livros, no que em se tratando de mitologia, vocês vão ver sempre num mesmo mito, ou seja, numa mesma história sobre um deus, cada deus tem várias histórias. E aí essas mesmas histórias são contadas de diferentes formas, com detalhes diferentes, dependendo do autor, dependendo da fonte. Mas a base é a mesma. No que diz respeito ao início de Ganesha, Ganesha tem como mãe Parvati. Vocês vão encontrar outras nomenclaturas para Parvati, normal, e que tinha Shiva como marido. E Shiva, ele fez uma viagem. Esse motivo da viagem, vocês vão encontrar também outras diversas teorias, mas não importa. O que importa é a parte central. Shiva saiu em viagem. E Parvati resolveu se sentindo sozinha, resolveu ter um filho. E deu o nome de Ganesha. Ganesha foi auto-manifestado por Parvati. Só que Shiva, e num belo dia, o motivo dela ter um filho é que estava se sentindo sozinha e também queria uma proteção. E aí ela auto-manifestou Ganesha, que protegia a casa. Num belo dia, Parvati resolveu ir tomar banho, lá fazer seus cultos e tudo mais, né, no banho e tudo mais, e pediu para Ganesha tomar conta da porta de casa. Tem um livro que fala que ela foi tomar banho no riacho, mas esse foi um livro isolado. Ganesha ficou tomando conta da porta de casa. Shiva retornou antes do esperado à casa. E quando Shiva foi entrar em sua casa, se deparou com Ganesha, um menino. No caso, Ganesha impediu que Shiva entrasse em casa. Ganesha não sabia que Shiva seria o pai dele, apesar de ele ter sido auto-manifestado por Parvati. E Ganesha impediu Shiva de entrar, porque disse que a sua mãe não queria que ninguém entrasse. Shiva achou aquilo uma audácia, né? E falou: quem é você, rapaz? Quem é você, menino? Eu vou entrar sim, tudo mais. E Ganesha, né, respeitando a ordem da mãe, permaneceu ali, não sabendo quem era Shiva, né, aquele ser cinzento, cheio de fantasmas e tudo mais. Ele falou: não, você não vai entrar. E foi aí que Shiva pegou a sua espada e cortou aí a cabeça de Ganesha. Vão ter teorias em que dizem que a raiva de Shiva materializou o seu terceiro olho e fez a cabeça de Ganesha explodir. A questão é que a cabeça de Ganesha foi arrancada e o corpo ficou ali. Parvati, naquele exato momento, veio, né, o sentimento, né, aquele sentimento do filho sendo morto, veio à tona, apesar dela estar lá no fundo, né, num lugar onde não conseguia escutar nenhum barulho, mas aquele sentimento da perda do filho bateu na hora em Parvati, que veio
né, saiu ao encontro de Ganesha. Foi quando ela viu Shiva e viu Ganesha ao chão sem a cabeça. E aí Ganesha falou para Shiva: o que você fez? Você voltou agora, o que você fez com meu filho e tudo mais? E Shiva falou: filho? E aí teve toda aquela explicação, o porquê da automanifestação de Ganesha. E nesse exato momento, Parvati disse que Ganesha teria de voltar. Ganesha tem de voltar a viver. Nesse exato momento, né, e aí tem algumas teorias que dizem que Shiva, que Parvati teria ameaçado Shiva, falando que se Shiva não ressuscitasse Ganesha, ela faria coisas ruins, etc e tal. Tem uma teoria em que Parvati apenas faz um pedido a Shiva para que Shiva ressuscitasse, sem fazer nenhuma ameaça. E tem uma terceira que diz que aquele sentimento ruim de Shiva fez com que todos os outros deuses, né, sentissem a necessidade de fazer cessar aquele sentimento ruim, e que o cessamento daquele sentimento ruim de Parvati seria em razão de que Ganesha voltasse à vida, né, que ele ressuscitasse. Bom, eu vou pela linha, né, aquela linha que eu confio mais, é que Parvati fez o pedido a Shiva, para que Shiva ressuscitasse Ganesha. Mas para isso precisaria de uma cabeça. Foi quando Shiva saiu à procura e ele procurou um animal que tenha, né, que tinha morrido por causas naturais, por algum motivo, não tenha sido assassinado, e teria que ser um animal forte para dar qualidades de Deus a Ganesha. Ganesha já era um deus, né? Antes mesmo de morrer. Não era um meio-deus, né? Se fosse um deus, não teria morrido. Mas por ser o meu Deus, ele conseguiria ressuscitar. Foi quando Shiva encontrou o corpo, né, de um filhote de elefante. Né? Ele tinha aqueles ouvidos enormes. Um elefante um animal forte, grande, poderoso, sábio, tem uma grande memória. E Shiva levou a cabeça desse elefante, esse filhote de elefante, que tinha morrido por causas naturais, ou seja, não foi assassinado, não foi morto por ninguém, e levou e colocou na cabeça de Ganesha. Né? E Ganesha ressuscitou com diversos instrumentos ali, lhe dando poderes. Essa é a história genérica do início de Ganesha. Bom, e é importante você saber isso. Um ponto muito importante de Ganesha, que deve ser sabido, é que em 1995, na Índia, um sacerdote, não sei se é a palavra sacerdote que se fala, mas, ou algo assim correlato, né, foi entregar leite, foi botar leite num templo onde tinha a principal estatueta de Ganesha lá na Índia. E sempre que ocorria isso, eles botavam leite e depois ele retirava o leite, botava mais. Só que dessa vez o leite sumiu. Ou seja, Ganesha teria bebido. Foi quando ele comentou com outros sacerdotes e colocou mais leite ali. E novamente o leite teria sido bebido. E aí, nesse fato, né, dizem que em 72 horas isso continuou ocorrendo, e não só com Ganesha, assim como começou a ocorrer também com outros, né, com outros deuses. Colocavam leite e o leite era bebido. Bom, essa parte dos outros deuses pode ser que seja uma lenda. Agora, essa questão específica de Ganesha, isso é tido como real. Agora, se realmente foi real ou não, aí, tá? Mas foi a partir desse momento
em que Ganesha ficou conhecido no mundo inteiro. Várias pessoas indo para a Índia para cultuá-lo. Ganesha já era conhecido, mas esse foi o ponto que marcante. Várias pessoas fazendo adoração a Ganesha e realmente tudo acontecer, não tudo, né? As coisas acontecendo em razão da energia de Ganesha, de forma assim comprovada, porque as pessoas cultuavam Ganesha e as coisas aconteciam, né? No que diz respeito à prosperidade. Dizem até que desse fato, né, e que teve um outro dia em que, aí eu não me recordo o ano, em que o mesmo fato ocorreu e que mas só que aí desse fato apenas Ganesha, Shiva e Parvati ficaram bebendo leite. Bom, Ganesha representa de forma primordial a prosperidade com sabedoria e a destruição de obstáculos. Para se entrar no arquétipo de Ganesha, é muito importante ter uma estatueta. Não vamos trabalhar com imagem, a estatueta. É muito importante ter uma estatueta. Você vai encontrar estatuetas de duas formas. Ou ele sentado, o sentado ou em pé dançando. Tá? O sentado pode ser dentro de uma flor de lótus também, ou ele em pé dançando. As duas representam de forma igual prosperidade como sabedoria e destruição de obstáculos. Sendo que nessa que ele está sentado, a sabedoria ela é mais presente. E naquele está dançando, já traz algo mais solto, algo mais, a pessoa, é uma energia mais, como eu posso dizer, assim, mais, eu ia falar a palavra agressiva, mas agressiva é algo negativo, e não é negativo. Só que mais direto, indo mais para cima. Pronto, vamos supor que seja um negócio, a pessoa, né, se ela está usando Ganesha dançando, ela vai com tudo. E se ela está usando Ganesha sentado, significa uma energia mais prudente, mas também indo para cima. Bom, um detalhe muito importante é um rato que fica bem aqui, no cantinho aqui. O rato é um elemento, uma figura negativa dentro dos símbolos aqui no Brasil, principalmente no Brasil. O rato lá na Índia é positivo, tá? E lembrando que a mitologia na Índia é a mitologia hindu. Na figura de Ganesha, tá? Eu usava antigamente a imagem de Ganesha sem o rato. Eu tirava o rato, eu tampava, em razão do aspecto negativo do rato. Só que depois, isso alguns anos atrás, depois eu descobri, né, estudando, que no que diz respeito à remoção de obstáculos, o rato existe porque ele vai ficar responsável por destruir obstáculos que Ganesha não consegue. Alguns obstáculos Ganesha não vai conseguir destruir porque, sabe aqueles que são muito fortes? E aí o rato que tem essa função. Porque o rato vai conseguir entrar em qualquer lugar, né? Em razão da sua... O rato sobe parede, o rato... Já viu o rato? O rato sobe parede. Ele tem algo nas patas que faz colar nas paredes. O rato entra, ele consegue... Você pega uma pedra maior que o rato, taca, a pedra bate no rato, bate, quica, sai e o rato sai andando. Então, o rato ele tem essas qualidades. Veja bem, o rato é um aspecto isolado, negativo. Então, ninguém vai usar uma simbologia de rato. Agora, a figura do rato junto a Ganesha vai representar essa questão positiva, certo? Foi quando eu percebi que, em razão de eu retirar o rato, obstáculos muito fortes não eram rompidos. Foi quando eu usei Ganesha com o rato e quando teve mais 3 situações que havia obstáculos grandes e eles foram removidos.
Aí foi aí que eu tive essa comprovação real. Então, porque tem muitas pessoas que têm um pouco de implicância em razão do rato ser negativo. Mas junto a Ganesha não há problemas. Quando eu, quando eu comecei os estudos, eu iniciei os estudos, tá? Eu olhava para Ganesha, eu tinha uma sensação ruim, né? Em razão de ser um corpo de um animal, um corpo, né? Com 4 braços, um corpo de uma pessoa. E aí eu achava que era algo do mal, tudo mais. Tudo isso era uma crença limitante da religião. Eu estudei numa escola católica, fui batizado na igreja católica, na igreja evangélica e tudo mais. Então aí eu tinha esse aspecto. Então é normal que pessoas que ainda tenham crenças religiosas muito fortes olhem a imagem de Ganesha e, né, percebam podem sentir algo negativo em razão disso. Isso aí nada mais é do que uma crença limitante da religião que deve ser limpada. Ganesha, tô falando sobre a estatueta. Cada símbolo representa um poder. E como um dever de casa, um dever de casa como uma prática, eu peço que vocês. Eu poderia estar falando aqui cada um símbolo deles, mas eu tive essa ideia de fazer você pesquisar os símbolos, né? Pesquisa, pode ser do Google até, né? Mas não pega uma única fonte, bota uma única fonte e vá analisando, né, o que representa cada símbolo. Por que eu peço isso? Porque o fato de você colocar uma energia em prol de saber o que representa cada símbolo deste arquétipo, isso faz a sua mente se movimentar em direção ao arquétipo, como se fosse uma ativação. Você já está aqui assistindo. Isso já é um movimento em prol de você ativar Ganesha. Você está recebendo informações sobre Ganesha. Isso já é uma espécie de ativação, né? Mais uma forma. E o fato de você ir lá e pesquisar os símbolos e saber, você não vai ter dificuldade em encontrar isso. Só peço que você olhe em 2, 3 fontes, vai fazer você entrar. E você vai, eu peço que você, né, decore o que representa cada símbolo. Decore. Decore. Se eu falar o que o rato representa, você vai ter que falar. O que o martelo representa, você vai ter que falar. Beleza? Então decore os símbolos, o que representa a flor de lótus e tudo mais. Um chamo de machado, né? Na verdade é machado, eu falo martelo, mas é mais machado. Perceba que tem vários símbolos. Tá? Olhe nas mãos, em cada mão, olhe aqui nas laterais, olhe embaixo, olhe no chapéu. Perceba que, nesse caso aqui, ele está sentado uma espécie de trono, né? Quando ele está dançando, não vai existir o trono, mas nessa simbologia vai ter o trono e tudo mais. Bom, agora, lembrando, vocês vão ter imagens de Ganesha, que vai ser Ganesha com Shiva, com a mãe, com o pai, Shiva, Parvati, um bezerro, tudo mais. Eu quero que você se atenha aos símbolos quando tem a imagem única de Ganesha. Vocês podem olhar, inclusive, os dois símbolos, ele dançando e ele sentado. Tá? Essa é um dever, um dever não, uma prática, tá? Não é dever. Dever também né? Dever pode ter algo negativo soando. Vamos lá. Ter a estatueta de Ganesha é muito importante e direcionar a estatueta, preste atenção, tá? Esse ponto é importante. Direcionar a estatueta para a porta. Isso é uma outra grande representação da ativação da energia da destruição de obstáculos. É como se ele estivesse limpando. Vamos supor, numa loja, as pessoas elas colocam Ganesha direcionado para a porta, para que não haja nenhum obstáculo obstruindo a entrada de clientes. E aí se tem um aumento do número de pessoas entrando na loja. Uma loja que vende, né, que venda, seja lá o que for, a varejo, onde pessoas tendem a entrar na loja. Então, aumenta o número de pessoas entrando, de forma comprovada isso, tá?
essa questão do leite é muito importante, inclusive, aqui o leite é muito importante unindo a Ganesha. Então, você pode dar um banho de leite, né? Isso, antes eu achava algo muito, nossa, muito louco isso aí, e depois eu percebi o quanto que isso é importante, até mesmo para fazer a sua mente entender que você quer entrar, e tem toda uma, e não é só isso, tá? Existe toda uma explicação da questão do leite, tudo ali gravado no nosso inconsciente coletivo. Então você vai, assim que você pegar a sua estatueta, caso você já tenha, você vai, hoje à noite ou amanhã, tá? Não passa de amanhã, caso você já tenha estatueta. Caso você não tenha, eu peço que você compre. Eu vou passar aí um link para que vocês comprem, né? Uma estatueta barata e que seja eficaz. E vocês vão banhar a estatueta com leite. Banha com leite. Depois passa uma água e coloque. Caso você tenha Ganesha numa loja, num lugar de trabalho, virado para a porta. Em casa, também, virado para a porta. Porta principal de entrada. Ah, Igor, mas eu não tenho como. Dá um jeito para que Ganesha esteja ali de frente para a porta. Ok? Isso é importante. Aqueles grandes, você vai perceber que aqueles grandes problemas existentes, eles vão, você vai, não que eles vão ser resolvidos de uma hora para outra, você vai perceber que as questões, os instrumentos necessários para você resolver, eles vão vindo, vão vindo. É claro que no que eles vêm, você pode bloquear isso. E se você bloquear 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai parar de vir. A energia ela vai atrair, né, as soluções para os problemas. O que você vai ter que fazer para solucionar os problemas. Vai vir. Você vai poder bloquear ou não. É claro que a percepção aí é muito importante. A percepção é uma das energias mais importantes, é a percepção. Então, para você solucionar grandes problemas, você deve aceitar o que Ganesha está atraindo de solução. Ah, Igor, tá, mas como saber se o que está vindo é a Ganesha atraindo ou não? A partir do momento que você usa a Ganesha, a solução que vai vir é a solução. É a solução, as possíveis, os possíveis fatos solucionadores que chegarem realmente são os fatos, é o que você deve fazer para solucionar. Tá entendido esse ponto? Tem alguma dúvida nesse ponto? Do que está usando o Ganesha, é isso. A partir do momento que você pegou a estatueta, colocou, banhou o leite, as soluções que vierem, você abraça o que é. As possíveis, as possíveis causas, os possíveis solucionadores, calma. Os possíveis solucionadores. Ficou entendido isso? Bom, prosperidade com sabedoria significa uma prosperidade em que você vai ter uma real felicidade e uma prosperidade em que você não vai desabar. Você não vai cair. Não adianta nada a pessoa. Vou dar um exemplo. Não adianta nada uma pessoa começar a ganhar dinheiro na bolsa de valores. Ganha 1, 2, 3, 4 milhões e daqui a pouco ela perde tudo. Vai de 4 milhões ao zero. Não houve sabedoria aí. Não houve sabedoria. A prosperidade com sabedoria é uma prosperidade constante, que pode ter, né, momentos ruins, mas que vai se manter numa crescente. Uma crescente, não digo que vai ter todo mês crescente, mas vai ter todo ano crescente. Todo balanço anual crescente. Isso é uma prosperidade com sabedoria. E outro ponto
é uma prosperidade em que a pessoa fica feliz com aquilo. Não é aquela pessoa que está crescendo, vamos supor que uma pessoa pode ter um negócio e crescer financeiramente, mas ela não ser feliz. Não existe, tem a prosperidade, mas não é uma prosperidade com sabedoria. Existem mantras para ativar Ganesha. Lembrando, a energia primordial, as duas energias primordiais de Ganesha são removedor de obstáculos e prosperidade com sabedoria. E isso significa, na prática, a questão financeira, muito presente. Né? Ganhar mais de... A chegada, o aumento da quantidade de dinheiro que se ganha. Quando a estatueta de Ganesha, quando ela está dançando, essa representação, quantidade de dinheiro ganhando, é mais forte. Quando ele está sentado, o lidar com o dinheiro é o mais forte. Em ambos se ganha o dinheiro. Em ambos, ela aprende também a lidar com o dinheiro. Só que na figura sentada, a maneira a lidar com o dinheiro. Tipo, exemplo, tem pessoas que ganham, mas gasta tudo. Ganha e gasta, ganha e gasta. O sentado representa um foco maior em fazer o dinheiro se multiplicar. Aquilo em que a pessoa ganha, né, fazer multiplicar, multiplicar, multiplicar. Capacidade de multiplicar. E a Ganesha dançando é uma atração de mais recursos. Né? E a questão de multiplicar o dinheiro, mais tênue. Acontece que quando a pessoa ela foca, né, foca muito na questão da simbologia de Ganesha dançando, pode acontecer dela atrair dinheiro, mas continuar gastando rápido. Ganesha sentado, o ganhar dinheiro existe de uma forma mais tênue do que comparado a Ganesha dançando, só que o lidar com o dinheiro vai melhor. Para pessoas que têm problemas financeiros, o Ganesha sentado é muito mais forte. Caso esteja aí em você um sentimento de que o Ganesha dançando seria melhor, pode ter certeza que isso aí já é algo consequente de uma crença limitante com dinheiro, que é muito comum, né? Porque a crença limitante, ele quer que você tenha a informação que no final vai fazer você não ter dinheiro. Se prevalecer Ganesha dançando, você ganhar dinheiro, mas gastar tudo, você vai continuar no mesmo barco. Não que Ganesha dançando seja ruim, entenda, tá? Mas existe essa questão. Pode ser que o ideal para você seja o Ganesha dançando, pode ser também, pode ser, mas fique atento quanto a isso. O mantra de Ganesha, eu passei como prática, vocês escutarem aí a primeira vez, né, nessa ativação 20 minutos e a partir daí 5 minutos diários. Existem mantras em que a pessoa ela pode verbalizar. Eu não vou passar isso como prática, tá? Mas quem quiser aí adicionar, pode. Tá? Aí você vai pesquisar, vão mostrar como é o mantra, você vai apenas repetir. Tá? Tem uma teoria muito forte em que caso você repita 108 vezes, a energia dele vai ficar mais forte. Eu não faço isso porque eu não vou fazer diariamente, repetir 108 vezes é algo que eu sei que eu não vou fazer, então eu nem inicio. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse seria melhor, muito melhor. Agora, se comprometer a fazer e não fazer é muito pior do que você não fazer. A partir do momento que você, né, começa, ou inicia, não termina, ou tem um comprometimento de fazer 108 vezes a repetição do mantra, né, que é rápido, tá? Mas você vai ter que ver lá como é. É parecido, tem uma parte do mantra que eu enviei para vocês,
em que tem essa parte que deve repetir. Repetir e começar a fazer e não terminar, ou começar fazendo, né, ter o comprometimento de fazer todos os dias e fazer alguns dias e parar, é pior do que não fazer. Então, eu prefiro não começar algo, não me comprometer com algo que eu sei que eu não vou cumprir. Eu sei que eu já tentei e não cumpri por 2 vezes, então isso eu não estabeleci a mim mesmo que eu não tentaria mais. Porque quando eu fiz e não cumpri, eu senti naquela hora que eu me desconectei de Ganesha. Eu estava numa, né, eu já usei Ganesha algumas vezes na minha vida. E teve 2 em que eu me desliguei porque eu me comprometi em fazer a repetição do mantra 108 vezes e descumpri. Então, se comprometa com aquilo que você sabe que vai fazer. A prosperidade com sabedoria, ela também está muito atrelada à questão propósito de vida. A prosperidade com sabedoria está muito atrelada a você estar prosperando sem fazer mal a ninguém. Logo, se a pessoa ela tem uma venda, um mercado, onde ela vende alimentos e tudo mais, mas também vende bebidas alcoólicas. Não existe prosperidade com sabedoria vendendo bebida alcoólica para pessoas. Não existe sabedoria ali, sabedoria. Quando eu digo bebida alcoólica, cerveja até vai, tá? Cerveja, né? Porque a cerveja, o problema é a cerveja em excesso, mas tudo em excesso é ruim. Então, né, se a pessoa vende frutas que, né, se comido com a casca, é muito bom para a saúde. Orgânico, assim, comido com a casca e tudo mais. Mas a pessoa vai lá e come é, mil morangos orgânicos por dia, ela vai fazer mal a ela. Tudo em excesso faz mal. Né? Então a cerveja, né, apesar de ser bebida alcoólica, não é algo em que eu não bebo, tá? Eu bebo cerveja, vamos dizer que eu não bebo, eu bebi hoje, esse ano, 2023, acho que 5 copinhos de, né, assim, 5 copos daquele de vidro pequeno. Mas nada contra quem bebe, de vez em quando, quem bebe todo sábado, quem bebe nos finais de semana, quem bebe um copinho, né? Um copinho, não digo todo dia, mas de vez em quando, tudo mais, não é problema, não tem problema nenhum nisso. O problema é o excesso. Inclusive, uma taça de vinho todo dia, dizem os especialistas que faz bem à saúde. E vinho é uma bebida alcoólica. Bom, a prosperidade com sabedoria, ela não existe, então, quando se tem algo fazendo mal à coletividade. Se uma pessoa presta, um dentista, por exemplo, existe prosperidade com sabedoria? Existe, né? A não ser que ela faça algo aí de ruim, mas que poderia ser feito em qualquer outro lugar. Vamos supor, ela burla o imposto de renda, não passa recibo. Isso é algo que pode ser feito em qualquer lugar. Se ela faz isso, também não tem prosperidade com sabedoria. Mas assim, a profissão dentista por si só é algo que faz bem? É. A coletividade? Claro que é. Claro que é. Então, eu estou falando isso para você entender que se existe algo ruim ali naquilo que você quer prosperidade, não vai ser a Ganesha que vai dar. Agora, se as coisas estão ok, vai ter. Líquido, não vou dizer que é líquido certo, porque eu falo que é líquido certo, as pessoas depois vão dizer para mim, mas é líquido, você falou que era líquido certo, mas porém ela não fez alguma coisa que foi falado e achou que era líquido certo. Se fizer tudo o que nós estamos passando, é líquido certo. Pronto. Agora, se fizer tudo o que estamos falando, é líquido certo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, deixa eu abrir para dúvidas. Eu, Igor. Boa noite, Igor. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bom? Ai, amanhã tá indo, viu? O seu presente. Ah, muito obrigado. Ó, se alguém quiser me mandar presente, eu adoro presente, tá? Ei, tô esperando o meu, viu? Pode deixar. Pode falar.
Ô, Igor, quando for lavar com leite, Ganesha, pode ser leite em pó ou tem que ser leite da vaca? O... Rita, confesso a você que nunca parei para pensar sobre isso e nunca li nada a respeito. Mas no que você me perguntou isso, logo de cara, eu te respondo com prontidão que leite da vaca. Não tenho nem dúvidas. Apesar de eu nunca ter lido lugar nenhum, apesar de eu nunca ter visto isso, eu posso te afirmar com certeza absoluta que tem que ser leite da vaca. Pronto. Aí quando lavar ele com leite, passa água ou enxuga com leite mesmo? Não, pode passar água. Pode passar água depois, tá? Pronto. Não tem Porque eu problema. lavei o meu com leite em pó, mas eu vou ter que providenciar aí um leite de vaca aí Leite de para vaca. lavar. Mas você falou que tem que ser outro, né? Porque eu tava vendo o meu Ganesha, não tem o rato, aquele que eu postei no grupo. Eu acho que tem que comprar outro, então, né? É, e você vai perceber, não que seja ruim, mas a questão é que com o rato, aqueles obstáculos mais fortes são rompidos. Pode ser que os obstáculos que você tenha não haja necessidade de ser o rato, mas o rato ele pega os mais fortes. Então, por que não ter o mais forte? Isso talvez você tenha, né, como você já está há algum tempo na mentoria, talvez eu tenha te falado que cara para ser sem um rato foi na época. Talvez eu tenha falado para você isso. Você tem uns dois anos, talvez. Foi ou não foi? Não, não tô lembrada de Ganesha, não. Não. Teve só a imagem de São Francisco, que tinha uma caveira. Eu cobri a caveira, que você falou que ele era negativo. É, a caveira. Agora, porque o rato foi uma questão de uns. Talvez, acho que tem uns 3, 4 anos que eu já mudei essa de opinião. Você não pegou essa época que eu era contra o rato, Não, não. peguei. Não, já tem uns 4 anos. Então, eu tive essa. Na prática, eu tive essa comprovação. Bom, olha só, aproveitando essa questão, muito importante que eu vou falar agora. Vou dar um exemplo. Uma vez, uma vez, eu estava no shopping aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Rio Sul. E estava tendo uma feira lá da Índia e tudo mais. E eu vi o símbolo de Ganesha, a estatueta. E aí tinha uma mulher também olhando. Aí vi o vendedor e tudo mais. Aí naquela conversa foi quando a mulher me falou que a tromba de Ganesha tinha que estar para cima. Porque o para baixo, né, não era negativo, né, cortava um aspecto positivo e teria que ser para cima. Aí eu pesquisei sobre isso e eu vi, né, lugares falando que realmente deveria ser para cima, e eu também vi que isso aí era lenda. Eu não tive, eu não tive uma certeza no que diz respeito a algo, uma certeza sobre o ser para cima ou ser para baixo. Mas o que aconteceu, e isso eu percebi claramente, é que a minha mente se condicionou naquele momento em que deveria ser para cima. Eu percebi claramente que foi uma condição da minha mente. Eu não sei se realmente é isso ou não, tá? Mas por que eu estou passando essa informação? Não só isso que eu estou falando é uma forma abrangente. Muitas vezes existe algo que não é uma verdade, mas a mente da pessoa se condiciona. Se você, se você, né, assiste 3 pessoas falando uma mesma coisa, pode ser que a sua mente fique condicionada àquilo. A Matrix é assim, tá? Matrix é isso purinho. A Matrix, a base da Matrix é exatamente essa questão. Condicionar as pessoas a determinados pontos irreais. Bom, mas se vocês... Vocês podem, né, pesquisar sobre Ganesha, assistir vídeos no YouTube sobre Ganesha. Tem pessoas muito boas no YouTube, mas também tem pessoas falando besteiras. O melhor, quando você não sabe de algo, é melhor você se calar, né? E a grande questão é vocês assistirem alguns vídeos que falam determinado ponto e vocês se condicionarem àquilo. Se depois vocês verem que esse ponto não é uma verdade e vocês mudarem, isso pode criar uma confusão na mente de vocês. Estão captando o que eu estou dizendo?
tudo aquilo em que a pessoa ouve muitas vezes, a mente capta como uma verdade. Ah, Igor, então você fala muitas vezes do propósito de vida, então a minha mente vai condicionar isso como verdade. Vamos supor que o propósito de vida não existisse. De tanto você me ouvir falar, realmente, a sua mente poderia se condicionar a isso, sem isso ser uma verdade. Mas eu garanto a vocês que isso é uma verdade. Eu juro por Deus que isso é uma verdade, tá? Mas se não fosse, e você está aqui há um ano, a sua mente já estaria condicionada a isso. É por isso que é muito perigoso esse trabalho de mentoria e tudo mais, porque tem perigoso, assim, pode ser perigoso para quem não tem cautela. Né? Porque os frutos que se tem voltam sempre para todos que formaram, que estão ali em sua origem. Se eu falo algo e você tem uma prosperidade em razão desse algo, isso também volta para mim. Se eu falo algo e você tem algo, e em razão do que eu falei, né, você captando, você entendendo exatamente o que eu falei, e você teve prejuízo porque o que eu falei era algo em que eu não sabia, que de repente foi algo errado, a coisa de ruim que aconteceu com você volta para mim também. Certo? Voltando, o que eu estou dizendo, então, quando você assiste, né, muitas pessoas falando uma mesma coisa, você cria uma condição para aquilo. Tá? Você cria uma condição para aquilo. E depois você resolver mudar aquilo, de um dia para o outro, pode ser que isso lhe confunda. Então, quando você vai fazer estudos, se você tiver uma comprovação fidedigna da fonte, isso é o melhor. Eu sei que isso não é possível sempre. Eu sei que isso não é possível sempre. E aí eu vou além. Como nós sabemos, por exemplo, eu faço muitas vezes isso, eu pesquiso, né? No próprio YouTube, o YouTube tem muitas pessoas boas. Muitas pessoas, independente do número de seguidores, tá? Tem pessoas com milhões de seguidores só falam besteiras e tem pessoas ali com menos de 1.000 seguidores e tudo que ela fala é maestria. E talvez seja o motivo dela ter menos de 1.000 seguidores. Tá? Não quer dizer que isso é uma condição, é um fator também. Tem pessoas com milhões de seguidores que são maravilhosas. Só peço para você não se condicionar a isso, tá? Porque não é muito bem, infelizmente não é assim. Quando você vai procurar algo, né, no Google, no YouTube, tudo mais, que você não conhece, né, algo que você não, né, você vai procurar uma fonte, ou seja, você não teve nenhuma informação da fonte, você vai procurar uma fonte. Se você está numa frequência boa, sentido feliz, a tendência é que você se movimente para uma fonte ok. Agora, se você está em depressão, recebeu uma notícia ruim e você vai fazer essa procura, a tendência é que seja uma fonte ruim. A frequência que você está dita aí. Está se sentindo de forma maravilhosa? Você vai encontrar fontes boas. Pode ser que venha no meio ali, venha uma ou outra laranja podre. Acontece. Mas a sua frequência, o modo que você está se sentindo, faz toda a diferença. Se você está nesse momento aqui, participando dessa live, se sentindo bem, as informações estão indo para você de uma forma muito boa, maravilhosa. Se você está aqui e você não está se sentindo muito bem, pode ser que você, né, não escute uma palavra não, eu falo algo, olha, não faça isso, você não escute não, você vai entender, faça isso. Você pode ter uma percepção menos apurada do que eu estou dizendo. Tudo são frequências. Agora, participar aqui, se sentindo mal ou bem, é muito importante. Você já sabe que a fonte é boa. Uma fonte é boa. Você ir lá estudar aquilo, você mal ou bem, estando mal ou bem, você estudar é o melhor. Agora, quando você vai procurar uma fonte, se você não está se sentindo bem, não faça isso. Não faça isso. Está claro o que eu estou dizendo? Está claro? Eu sei que fazer isso toda hora pode não ser, mas se você
para e faz uma oração antes de qualquer feito, a chance de você ter sucesso ali cresce muito. Uma simples oração faz crescer as suas chances de sucesso. Às vezes é algo que não era para ser sucesso. O sucesso em algo iria lhe dar algo ruim. Aí você fez uma oração e você não teve sucesso por causa da oração. A oração te protegeu. O orar é sempre válido. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, né? E depois, né, faz aquela tríplice. Agradece, pede perdão e depois você pode fazer pedidos. Mas o agradecer por coisas boas que você recebeu, o pedir perdão por coisas ruins que você fez e depois o pedir, né? Os dois primeiros são extremamente, eles garantem, não é que eles garantem, mas eles são requisitos para que você possa fazer os pedidos. O requisito é o agradecer e o pedir perdão por coisas ruins que você fez. Porque sempre tem alguma coisa que chamamos de pecado, né? Sempre tem um ou outro pecado. Normal. Bom, mais perguntas? Podem fazer. Mais perguntas? 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 Vamos, gente. Nenhuma pergunta? Igor, queria fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Peraí. Tô sim. Pode perguntar, Douglas. Sobre o mantra, eu posso escutar ele sem contraindicação? Sem contraindicação. Que tipo? Dá um exemplo de contraindicação aí. Tipo, você falou 5 minutos, Não, mas mas pode pode escutar ser mais. quantas vezes no dia? Pode ser Po- o dia inteiro, se quiser. Pode, mas lembra, olha só. O dia inteiro, se quiser, não. Depende do que você está falando, chamando de dia inteiro. Porque é o seguinte. Lembra que tem um efeito Zenão? A pressão cessa? A pressão cessa. Então, se o fato de você estar escutando significa uma pressão, aí não. Agora, se o que você está chamando de dia inteiro é escutar 10 vezes por dia, porque está se sentindo bem, você vai lá e escuta. Isso não é pressão. Agora, se você está fazendo isso, se você está escutando 10 vezes por dia, porque você tem que entrar na energia Ganesha, isso é pressão. Agora, você escuta o dia inteiro, você escuta porque é agradável, você escuta e tudo mais, né? Você está se sentindo bem. Não é escuto, não, vou escutar o dia inteiro porque eu tenho que entrar nessa energia. E isso é pressão. Compreende? Capta a diferença? Sim, sim, eu tava escutando porque eu achei bonita a letra mesmo, a Isso, não, é letra, a gostoso, melodia. soa bem aos ouvidos. Aí você pode escutar, então, pode escutar, não tem problema nenhum. Tá? Nesse sentido aí, pode escutar. Isso não significa pressão. Isso não é pressão. Tem que entender bem o que é pressão, que não é bem simples, mas as pessoas elas dificultam muito, elas criam, né? Elas querem criar asas em cobra. Mas é isso aí, eu sei o que você tá, esse sentimento que você tem, eu tenho também. Né? Eu soa bem, né? Soa bem, parará, soa bem, se sente bem. É porque você tem um contato com o Ganesha. A única pessoa que não pode usar Ganesha, a única, desculpa, não existe esse única. Não. Pessoas que não podem usar Ganesha são pessoas que estão vivenciando o seu mitos do seu arquétipo principal que tem desconexão com o Ganesha. Por exemplo, eu já expliquei aqui anteriormente. O meu arquétipo dentro da mitologia grega principal é Dionísio. E existe um mito lá que é incompatível com Ganesha. E eu fiquei um tempo sem usar Ganesha. Mas no que esse mito ele cessou, eu estou usando Ganesha. Porque Ganesha é muito forte para mim. E aí eu me desvinculei naquele momento ali de Dionísio. Mas assim que eu retornar, eu vou ter que me desvincular de Ganesha. Então, tem essa questão. Bom, aí não tem como eu analisar pessoas caso a caso.
infelizmente, isso não é possível, tá bom? Mas, de antemão, eu digo, usem Ganesha. Nós vamos cessar Atena essa semana, tá? Nós vamos cessar Atena esta semana e vamos entrar, né, ficar... Vai ser meio que uma substituição. Ganesha por Atena. Mais perguntas? Igor, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, deixa eu ler. Pode ler. Como fazer quando se tem a crença de não ter imagens e estátuas e de repente ter que colocar uma como esta? Foi a Maria Terezinha que perguntou, aposto? Foi, não? Simone. Foi Simone. eu, Igor, Simone. perguntei. Então, vamos lá. Bom, isso é algo bem específico. Por quê? Os símbolos e imagens, eles, né, comprovadamente, eu afirmo para você que não fazem mal. Agora, a religião tem tem essa crença muito forte. Quando eu usei Ganesha pela primeira vez e eu tinha esse sentimento ruim, me fez mal. Mas não foi Ganesha que me fez mal. Foi a crença limitante, né? A crença limitante que me fez conectar, né, com algo ruim. A crença limitante, a minha crença limitante existente, quando eu comecei a usar Ganesha, ela me gerou um sentimento ruim. Esse sentimento ruim me fez colocar numa frequência negativa. E esta frequência negativa acaba sendo uma chave para energias negativas abrirem a porta e entrar no meu campo. Aí isso me fez mal. Então, se você usar uma imagem e você ter um sentimento ruim, aquilo, você pode até achar que a imagem que está lhe dando um sentimento ruim, não é a imagem. Não é a imagem, é a crença limitante. Mas independente se é a imagem ou a crença limitante, isso vai lhe fazer mal. Você vai ter que desconstruir. Quando você está. Se você colocar a imagem e se sentir bem, ótimo. Agora, se você colocar a imagem e você se sentir mal, aí eu falo, retira. Independente de qual que seja a imagem, retira. Por quê? Porque o fato de você estar com a frequência baixa, isso aí que, né? Isso aí já é uma chave. Isso é uma chave para alguma energia ruim, né, entrar aí no seu campo. Depois que a energia ruim entra, Então, você consegue tirar também com a facilidade. Isso é fácil, tá? Tirar uma energia ruim, mas, né, é fácil para quem domina mais essas energias. Mas não permitir que ela entre é sempre o melhor. A bateria está acabando do meu notebook. Bom, nem vai dar tempo de buscar. Olha só. Sandalo. Aí, Simone, sandalo. Sandalo. O cheiro, né, esse aroma é muito bom para ativar Ganesha. Sandalo. Então, você ter um óleo essencial, né, botar um difusor aí de sandalo. Você pode usar perfumes de sandalo. Né? Sentir o aroma de sandalo. Muito bom para ativar Ganesha. Então, o mantra, e só te cortando um instante, o mantra, Tô com medo eu de... senti uma energia tão forte que me emocionou, eu não consigo nem te explicar, O mantra é muito sabe? forte. Com o mantra, isso. Principalmente o início dele me remeteu, não, nem sei te explicar. E só que assim, eu sei que eu tenho essa limitação quanto a imagens físicas, no caso. Igual quando eu coloco a Então, vamos foto lá, no meu vamos... celular e tudo, eu não sinto nada. Eu fico tranquila com as fotos, né? Que a gente usa o arquétipo. Agora, na compra das estatuetas, eu assim, sinto eu travada, entendeu? Eu não me sinto bem em ter que ir comprar e fazer todo esse processo. Entendeu? Então, Então não assim, só faça. de você. Não faça. Então, Fique com mantra. aí, sim, tá, era isso que eu queria saber, porque Ponto. como você, né? Tá bom. Tá? Ok, Permaneça no obrigada. arquétipo, mas não, tá? Tudo aquilo que pode colocar em algo ruim, você retira. Tá? E pode continuar. Tá. Não quer dizer que você não vai entrar no arquétipo de forma alguma. Tá bom? Sim, entendi. Gratidão. Tem também o uso de incensos unidos que eu prefiro, eu não vou usar, mas para quem quiser também pode usar. Você pode. Isso para ativação. Todo o processo de ativação eu vou passar escrito, tá? Mas não é porque eu não passei que você não possa vir a fazer, caso você esteja fazendo algo correto.
Eu não gosto de lidar com incenso porque eu já uso meus óleos essenciais, mas você também tem uns rituais com incensos em que você vai, né, pegar o incenso, rodar na imagem, no sentido horário, 7 vezes, né, primeiro com ele aceso, depois com ele apagado, e aí a parte o apagado vai ser o mais forte. Se você quiser fazer, você pode fazer. Eu não vou passar, porque aquilo que eu não vou fazer, eu não vou passar. Mas isso não impede de você estar fazendo aí, tá? Vou cessar a gravação aqui nesse momento que eu tô com medo de acabar a bateria e ficar sem a gravação.